Hoje nós iniciaremos o estudo de um assunto chamado sequências numéricas. Por favor, embora pareça muito, tem até alguns elementos comuns com conjuntos numéricos. Sequência e conjunto são coisas bem distintas. O conjunto, lembre-se, ele não exige ordem. Desde que você esteja utilizando os mesmos elementos, a ordem que você vai dispor esses elementos na representação de conjunto não é importante. Então o conjunto 1, 2, 3, formado por 3 algarismos, o 1, o 2 e o 3. O conjunto 3, 2, 1, o conjunto 2, 3, 1, são todos o mesmo conjunto, porque a ordem não é importante na hora que você cria um conjunto. Nós costumamos colocar na ordem crescente apenas por uma questão de elegância, tá ok? Sequência já não é assim. Quando eu mudo a palavra conjunto para a palavra sequência, eu estou estabelecendo ordem. Existe posição fixa para cada elemento. Cada elemento tem a sua posição dentro de uma sequência. Daí o nome sequência, sequencial, seguidos, posições consecutivas. Agora eu exijo posição, tá ok? Então, as sequências numéricas, diferente dos conjuntos, tem como a principal característica exigir ordem, posições definidas para cada elemento. A gente pode definir as sequências como uma função. E aí vamos lá. Se eu vou definir como função, significa que ela tem domínio, contradomínio, imagem, como qualquer função. Cada domínio só pode relacionar-se com um único contradomínio e assim por diante. Tem que haver uma lei de formação, ela é função, segue regras de função. Ela é uma função onde o domínio são os números naturais sem o zero. Na maioria das vezes, esmagadora das vezes. Não usa o zero. Por quê? Porque o domínio é posicional. O domínio é a posição. 1, posição 1. 2, posição 2 no domínio. 3, posição 3. E raramente a gente usa posição 0. Raramente. Posição negativa, então nem pensar. Que posição você está na fila? Eu estou na posição menos 5. A gente não usa isso. Segundo, não tem posições intermediárias entre um número inteiro e o outro. Posições fracionárias. Posição que você está na fila. Eu sou o 3,5 da fila. Isso não existe. Então, por isso o domínio é natural, porque o domínio vai indicar a posição do elemento. O contradomínio é qualquer número real. Aí se estende ao conjunto dos números reais. O domínio representa a posição, como acabamos de falar, né? Qual é a posição que esse elemento ocupa na sequência. Então, nós vamos criar uma representação genérica. E guardem bem a representação genérica. Ela serve para qualquer sequência. É genérica. Serve para tudo. Genericamente serve para tudo. A1 é o elemento A, cada elemento então vai receber o nome, elemento A, porque ele está na sequência A, elemento B, porque ele está na sequência B, A, elemento A da posição 1, domínio. Domínio é posicional, posição 1. Elemento A da posição 2, elemento A da posição 3, e assim sucessivamente, elemento A da posição N, N mais 1, N mais 2, até o infinito, se necessário for. Tá? Então, representação genérica. O elemento A1 significa que é o elemento A da posição 1. A posição 1 natural, sem o zero. Obviamente existirá uma lei de formação, porque toda função tem uma lei de formação, sem exceção. Então essa aí não vai ser diferente, vai ter uma lei de formação. Um exemplo para a gente entender. Essa é uma sequência. A sequência 2, 3, 5, 8, 13, 21 e 34. Coisas que são já, desde o início, para a gente já entender, que são importantes numa função. A primeira coisa, normalmente os elementos iniciais são muito importantes. Primeiro, segundo, o terceiro elemento são muito importantes para nós em qualquer sequência. Ele vai nos ajudar muito a determinar a lei de formação, que é a segunda coisa importante. Depois que você monta a lei de formação, você conhece a sequência inteira.
Basta você fazer a substituição. Porque lei de formação, na verdade, é a função. É a parte algébrica da função. Vocês devem estar lembrados lá das aulas de função. A lei de formação de uma função é, na verdade, a sua parte algébrica. Função de primeiro grau, função de segundo grau e assim por diante. Tá? Então, os primeiros elementos são importantes e a lei de formação, porque é através dela que eu vou descobrir cada elemento da função. Veja bem, é uma tabelinha de XY, só que em vez de ser XY tradicional matemático, é posição e valor. Cada posição está relacionada com um valor real, R, contradomínio. Então a posição 1, A1, o valor é 2. A posição 2, o valor é 3. A posição 3, o valor é 5. A posição 4, o valor é 8. E isso é um par ordenado. Par ordenado. Função. Toda função gera par ordenado. Se você quiser, pode até construir um gráfico. Mas lembre-se, o gráfico aqui não é um gráfico de linha contínuo. Ele é um gráfico de pontos. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Ele é um gráfico de pontos. Tá certo? Mas forma par ordenado, normal, como qualquer função. Então lembre-se, usando a representação genérica, A1, o elemento A que está na posição 1 vale 2. O elemento A que está na posição 2 vale 3. O elemento A que está na posição 3 vale 5. O elemento A que está na posição 4 vale 8. Lei de formação. Agora nós vamos falar dela. Vocês vão perceber que tem algumas sequências que você pode criar mais de uma lei de formação de forma correta, aceitável, que não vai dar errado. Tá? Então, depende da observação, como que você observou e o que você enxergou naquela sequência. Tá? Então, não fique assim, preocupado se eu montar um aqui, você montar outra aí, você fala, poxa, mas a minha está dando certo, por que ele montou outra? Pode acontecer às vezes, da mesma sequência, ter mais de uma lei de formação, então não se preocupe. Confira só se os resultados são possíveis, né? Se estão batendo e tranquilo, tá? Então, vamos lá. Como eu disse, começa observando os primeiros elementos, porque nessa daqui, da maneira que eu enxerguei, eu preciso pelo menos dos dois primeiros. O A1 vale 2, o A2 vale 3. Obrigatoriamente eles devem ser conhecidos. O que eu estou falando para vocês é que o elemento A1 e o A2 tem que ser dado. Da maneira que eu enxerguei a sequência, se ele não me der o A1 e o A2, eu não saio do lugar. A partir do terceiro elemento, quando a posição N, ó, N é posição, ó, N. A partir do segundo elemento, ou seja, a partir do terceiro para frente, qualquer elemento é achado com essa fórmula. N é igual a N menos 1, ou seja, o anterior dele, ó. Posição, lembre-se que aqui embaixo é posição, não é valor, é posição. Cada elemento é fazer o anterior dele somado com o segundo anterior, o antepenúltimo dele. Tá bom? Então vamos lá. Para que você entenda. Eu quero achar o A3. O que ele está falando? Ó, troquei o N por 3, então eu vou trocar por 3. 3 menos 1, 2. Você vai ter que pegar o A2 e somar. 3 menos 2, 1. A1. Ou seja, eu estou te falando que o A3 é a soma dos dois anteriores a ele. Então eu estou dizendo que o A3 vai ser 2 mais 3. O A3 é 5. E note que bateu. 5. Fazendo agora mentalmente. Já que cada elemento é a soma dos dois anteriores, então o quarto elemento é a soma dos dois anteriores. O segundo mais o terceiro. 3 mais 5, 8. Bateu. Então o quinto elemento é a soma dos dois anteriores, do terceiro e do quarto. 8 e 5, 13. Bateu. Isso é a lei de formação. Isso é a sua função. Lembre-se. Y é igual a 2x mais 1.
Y é igual a um certo elemento aqui somado. No nosso caso, cada elemento é a soma dos dois anteriores a ele. Lei de formação. Cuidado. A lei de formação, infelizmente, na maioria das funções, eu não tenho como te ensinar. É uma visualização sua. Existem algumas sequências especiais que nós vamos estudar a partir de hoje, como PA, progressão aritmética, PG, progressão geométrica e mais algumas, que tem uma lei de formação fixa. Então eu posso te passar essa lei de formação porque ela é fixa. Vale para qualquer PA, vale para qualquer PG. Mas a maioria das sequências não tem uma lei fixa, vale para qualquer sequência. Cada uma tem a sua. E é você quem vai ter que visualizar. E isso só fazendo exercícios, prestando atenção nos elementos iniciais, no comportamento dela, você tem condição de fazer. Ok? Na sequência nós vamos ver a primeira sequência importante, a primeira sequência diferenciada, chamada progressão aritmética PA. Então vamos lá? Primeira situação especial, primeira sequência especial, progressão aritmética, também conhecida como PA. Vamos para a definição primeiro, e eu gostaria que vocês guardassem a definição, porque ela, de vez em quando, tira as dúvidas da gente. Será que eu estou numa PA? Será que eu não estou? Quando você lembra a definição, você faz o teste. Se ela cumprir a definição, não importa. Cumpriu aquela definição dada, ela é uma PA. Tá ok? O que diz a definição? Que PA é uma sequência numérica. Então, tudo que a gente viu até agora vale nela. Ela é uma função de n números naturais sem o zero em R, tem uma lei de formação, os primeiros elementos sempre são importantes, vale tudo que a gente já falou, vale nela. Só que ela tem uma característica especial. Ela é uma sequência numérica onde todos os termos, a partir do segundo termo, então eu estou te informando que o primeiro termo é um problema seu. A partir do segundo, são obtidos pela soma. Então, existe uma maneira fixa de obter cada elemento, é através de soma do termo anterior dele com um valor constante, um valor que não muda. Soma com valor constante. Tá certo? Então, para achar qualquer termo a partir do segundo, eu devo pegar o termo que vem imediatamente anterior a ele e somar esse valor constante. Esse valor constante será conhecido como razão da PA. Normalmente a razão é representada pela letra R. Tá ok? Soma com um valor constante. Simples. Então vamos lá, vamos imaginar. Primeiro exemplo, 2, 5, 8. Como é que eu fico sabendo se isso é uma PA? Eu tenho que sair do primeiro. Para chegar no segundo, eu percebo que eu somei 3. 2 mais 3, 5. A partir de agora, esse valor tem que ser constante. Ele não pode mudar mais. Se ele mudar, não é mais PA. É uma simples sequência. Volta no caso inicial de simples sequência. Então vamos lá. Para achar o terceiro termo, eu tenho que pegar o anterior dele e somar 3. Para achar o quarto termo, vou pegar o terceiro, que é o anterior dele, e somar 3. Ele está obedecendo a regra. Então isso é uma PA, onde o primeiro termo, o A1, vale 2, e a razão chamada de R vale 3, que é o valor constante que eu devo somar. E uma coisa importante, eu percebo que os valores estão aumentando, 2 para 5, 5 para 8, 8 para 11, então isso é uma PA conhecida como PA crescente. E na PA, isso acontece toda vez que a sua razão for positiva. Sempre. Sempre que a sua razão for positiva, ela aumenta, ela vai ser uma PA crescente. E lembre-se, ela é uma função. Lembra? Então ela é uma função crescente. Tá certo? Segundo exemplo. Então vamos lá. Primeiro termo é 40. Para chegar no segundo, eu devo ter somado, soma
um certo valor. Que valor que eu somei? Menos 4. Aí por uma questão de regra de sinal, mais com menos deu menos, 40 menos 4, 36. Mas eu estou somando. Eu somei o número menos 4. Para achar o terceiro, eu peguei o segundo e somei menos 4. Para achar o quarto, eu peguei o terceiro e somei menos 4. Então eu estou somando um valor constante. Ela está obedecendo a regra. Então isso é uma PA onde o A1 vale 40 e a razão é menos 4. O que eu percebo? Que agora ela vai diminuindo. 40 caiu para 36, caiu para 32. Então ela é conhecida como PA decrescente. Porque ela diminui. Isso vai acontecer toda vez que o seu R, a sua razão, for um número negativo, menor que 0. Cuidado, hein? Na PA, hein? Toda vez que o R for positivo na PA, a razão, ela é crescente. Toda vez que ele for negativo, é decrescente. De novo, eu tenho funções crescentes e funções decrescentes. Último caso. A1, meio. Para chegar no A2, eu tive que somar 0. Nossa, 0. Qual o problema de eu somar 0? 0 é número. Meio mais 0 dá meio. Para achar o terceiro, eu peguei o segundo e somei 0. Para achar o quarto, eu peguei o terceiro e somei 0. Ela obedeceu a regra e aí vai aquilo que eu falei. Por favor, não importa quem são os valores, importa a regra. Você está somando um valor constante, essa sequência é uma PA. Ela é uma progressão aritmética. Onde o primeiro termo, A1, é meio e a razão é 0. E ela é uma PA que não se altera, então ela é uma PA constante. Nunca se altera. E quando isso vai acontecer? Quando a razão for nula. Como qualquer função, tem a parte crescente, a parte decrescente e a parte constante. Normal, vocês já conheciam essas classificações, tá bom? Classificação de PA. Com base nisso que a gente viu, já dá para tirar uma ideia de quem que é importante na PA. Os elementos mais importantes no PA, os elementos que você deve sempre buscar na PA, que deve ser sempre a sua primeira preocupação na PA, é o A1 e a razão. Por quê? Porque quem tem A1 e tem a razão, é só ter paciência de ir somando, soma 3, soma 3, soma 3, soma 3, soma... e vai achar todo mundo. Então, se lá no meio do caminho você esqueceu alguma fórmula, que eu espero que não, você usa a definição geral, soma, o valor constante, soma. Se ele perguntar quem é o centésimo termo, vai somando até chegar no centésimo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, não é centésimo. Bom, vai dar trabalho, vai, mas fazer o quê? Você esqueceu a fórmula, você tem a definição, use a definição. Então, os elementos importantes são A1 e R. Vocês vão perceber que na maioria das vezes são esses elementos que o exercício vai esconder de vocês. Na maioria das vezes, tá? Sugiro a vocês que vocês não façam a razão de cabeça olhando. A variação foi de 3. Por que eu falo isso? Porque quando chega aqui, você vai olhar e vai falar, a variação foi de 4. De 4 em 4. E não está errado. 4, só que menos 4. Então, muitas vezes vocês erram o sinal quando só bate o olho e trabalha com variação. A variação 4. Eu sugiro que vocês, na pior das hipóteses, faça a conta. É pegar um termo posterior qualquer, um termo de uma certa posição, e subtrair o anterior dele. Não vai cair a mão e você não vai errar. Principalmente por questão do negativo. Qualquer posição que você pegar, ó, 14, tira o anterior dele, ó, anterior. Posterior menos anterior. 14 menos 11, 3. 11 menos 8, 3. 8 menos 5, 3. Faça a conta para não errar sinal.
O meu medo não é que é difícil. Você vai bater o olho e vai falar, está variando de 4 em 4. Mas vai dar algum problema em sinal se você não ficar prestando muita atenção. Forma genérica. Bom, a forma genérica a gente sabe. A gente já falou disso. A forma genérica é a mesma para todas as sequências. A1, A2, A3, A4, A5, um AN lá na frente e assim vai. Essa é a genérica de qualquer sequência. Não ia ser diferente na PA, porque PA é uma sequência. Certo? Agora, tem algumas situações especiais que eu sugiro que vocês não usem. Por exemplo, uma PA que só tem 3 termos, A1, A2, A3 e acaba. Se você usar a notação genérica ampla, você vai ficar com 3 variáveis. Eu não conheço A1, não conheço A2, não conheço A3. Então, o que a gente faz normalmente, quando é ímpar, quantidade ímpar de termos, ímpar, 3, 5, 7 termos, uma PA de 7 termos, e acaba. Não é uma PA infinita. Quando for ímpar, chama o termo do meio de X. X. Central. Como que você acha o anterior? Tira a razão. X menos R. Como que você acha o próximo? Soma a razão. X mais R. Aí, uma PA de 3 termos. Note que você reduziu uma variável. Aqui você não conhecia 3 elementos. Não sei quem é A1, não sei quem é A2, não sei quem é A3. Aqui você tem 2 variáveis, X e R. Por isso que ela é especial, porque reduz uma variável. Quanto menos variável, melhor. E ainda melhor, se você tiver que somar, o R cancela. Você fica só com a variável X. Que uma boa parte dos exercícios vai mandar você somar. Numa PA de 3 termos, a soma vale 10. Ó. Somou, sumiu o R, ficou só com X. Certo? Agora, quando for par, quantidade de termos par, por exemplo, 4, 6 termos, 8 termos, par, quantidade par, não usa. Porque não vai ter um central. Ó, 4 termos, ó, 4. 1, 2, 3, vou usar esse aqui, 4. Você não pode falar que esse é o termo do meio, porque fica 2 para trás e 1 para frente. Você não pode falar que esse aqui é o termo do meio, porque aí ficou 2 para frente e 1 para trás. Então o que você vai pegar? Você vai pegar esses 2 candidatos ao centro e vai chamar um deles de x menos R e o outro de x mais R. Porque eles não estão no meio. Para ser chamado só de x, teria que estar bem no meio. Como eles não estão, você já aumenta um de um lado e diminui do outro. Quem é o próximo? X mais 2 R's. Quem é o anterior? X menos 2 R's. De novo, você fica só com 2 variáveis e na caso de soma você cancela. Cancela, cancela. Então fica mais fácil fazer assim. Ok? Então, casos especiais. Quando a sua PA é finita, com poucos termos, 3 termos, 4 termos, 5, 6 talvez, compensa usar a notação especial ao invés de usar a genérica aqui, que é muitas variáveis, tá bom? Um grupo de propriedades que vem em seguida são propriedades que você vai usar. Você pode parecer que não, mas você vai usar. A primeira propriedade é a propriedade que serve quando você está trabalhando com 3 termos consecutivos. 3 termos de posições consecutivas. Por exemplo, vai, o A1, o A2 e o A3. 3 posições consecutivas. O A92, o A93 e o A94. Não importa se você está no começo da PA ou no final da PA, não importa. Desde que eles sejam termos consecutivos. Posição 92, 93, posição 94. Não importa a posição. Ele garante o seguinte, que o termo central é a média aritmética dos 2 extremos. Somar e dividido por 2, fazer média. O termo central é a média aritmética dos seus extremos. Sim? Fácil, não é? Vamos tirar uma fórmula geral? Termo central AN é pegar o anterior dele, AN menos 1, somar com o posterior dele,
a n mais 1 e dividir por 2. Ou seja, nós percebemos que essa primeira propriedade trabalha como média aritmética. Progressão aritmética, o elemento central é obtido por média aritmética dos seus dois extremos. Segunda propriedade. Segunda propriedade, a propriedade dos termos equidistantes. Estar à mesma distância. Termos que estão à mesma distância dos termos extremos. Essa propriedade depende de você trabalhando com uma PA finita, ou mesmo ela sendo infinita, você estabelecer uma quantidade fixa de termos. Vou trabalhar com os 10 primeiros, com os 20 primeiros. Você tem que estabelecer um limite para essa propriedade, tá ok? Então, vamos trabalhar aqui com uma PA 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 7 termos. Esse termo aqui, ó, o 2, e esse termo aqui, o 20, são as duas extremidades da PA, o início e o final. Então, eles são os termos extremos. Eles serão chamados de termos extremos. Agora vamos lá, presta bem atenção. Se eu pegar o 5 e o 17, eu vou perceber que em relação à posição deles, a posição desse é uma posição de distância do primeiro termo. Esse também está a uma posição do último. Uma posição. Eu tenho que andar uma posição para baixo, eu tenho que andar uma posição para cima. A distância que eu vou andar, entre aspas, é a mesma. Uma posição para baixo. Vou andar quanto? Uma posição para cima. Como a distância é a mesma em relação aos extremos, eles serão chamados de termos equidistantes. Esse é o primeiro par de termos equidistantes. Se eu pegar o 8 e o 14, eu vou andar uma posição, duas posições até atingir o elemento inicial, o primeiro termo. Se eu pegar o 14, eu vou andar uma posição, duas posições até chegar no termo final, no 20. Se eu vou andar 2 para baixo, se eu vou andar 2 para cima, distâncias iguais, então esses dois termos também serão chamados de termos equidistantes. Distâncias iguais. É simples de entender. A ideia é simples de entender. Propriedade também. Quando sobra um termo, nem sempre vai sobrar, só vai sobrar quando a quantidade for ímpar, que é o nosso caso, 7 termos. Se eu tivesse um oitavo termo, eu ia casando de 2 em 2, não sobraria ninguém. Então, precisa ser uma quantidade ímpar de termos. Mas quando isso acontece? Quando sobra um elemento aqui, esse elemento vai ser chamado de termo central da PA. Cuidado, nem toda PA tem termo central. Apenas aquelas que têm quantidade de termos ímpares. Tá certo? Então, vamos ver a propriedade agora. Se eu somar os extremos, ou seja, 2 mais 20, vai dar 22. Vamos pegar o primeiro par de equidistante, o par verde. 5 com 17. 5 mais 17, 22. Se eu pegar o segundo par de equidistante, 8 e 14, segundo par, 8 mais 14, 22. Essa é a propriedade. A propriedade 2 garante exatamente isso. A propriedade garante que
a soma de dois termos equidistantes, a soma de dois termos equidistantes, qualquer par, não importa se é o primeiro par, segundo par, terceiro par, a soma de dois termos equidistantes é igual à soma dos termos extremos. Fácil, né? Tranquilo. E olha bem, vale 11. A soma é 22. 11 é a metade de 22, pela propriedade anterior, né? O termo central é a média aritmética dos extremos. Somo, dividido por 2. 22 por 2 dá 11. Mas espera aí, esse aqui também dá 22. 22 dividido por 2 dá 11. Esse aqui também dá 22. E 22 dividido por 2 dá 11. Ou seja, o termo central é a média aritmética de qualquer par de equidistantes, ou até mesmo a média aritmética dos extremos. Certo? E por fim, nessa primeira aula de hoje, nós vamos parar aqui no termo geral. O termo geral é a lei de formação. Normalmente aqui nas sequências, a lei de formação também é conhecida como termo geral. Termo geral da PA, termo geral da PG, termo geral da sequência. Termo geral. Que nós vamos deduzir juntos, pela ideia lá da definição. Todo termo a partir do segundo é obtido pegando o anterior dele e somando um valor constante. Então vamos lá, vou usar isso aqui só como exemplo. Como é que eu fiz para achar o A2? Eu tive que pegar o anterior dele, o A1, e somar a razão, que nesse caso é 3. 2 mais 3, 5. Usei justamente a definição. Como é que eu faço para achar o terceiro termo? Eu pego o anterior dele, que é o segundo, e somo a razão. Só que presta atenção. O segundo termo não é A1 mais R? Então, se aqui é A1 mais R, vai ficar A1 mais R mais R. Então, eu posso dizer que o A3 é A1 mais 2 R's. Né? Porque aqui no A2 entrou esse grupo aqui, ó. Esse grupo entrou aqui, ó. Então ficou A1 mais R, A1 mais 2R. Quem é o A4 pela definição? É pegar o anterior dele, A3, e somar a razão. Mas espera aí, quem é o A3? A3 é esse grupo aqui, ó. Então, A2 mais R, então eu posso dizer que o A4 é igual a A1 mais 3 R's. Certo? Que foi esse aqui, ó. Somado R de novo. Acho que já deu para você notar, né? Quem é A10? Já vou direto. Se para achar o A4 eu fiz 4 menos 1, 3 R's. Para achar o A3, 3 menos 1, 2 R's. Então, para achar o A10, vai ser o A1. Ó, estou sempre saindo do A1. Por isso que ele é importante para nós. Por isso que lá no começo eu falei que era do termo mais importante. Olha lá, estou saindo do A1. Mais 10 menos 1, 9 R's. Então, quem é o termo A56? Vai ser A1 mais 56 menos 1, 55 R's. Então, note bem, é 56 menos 1, 10 menos 1, 4 menos 1, 3 menos 1. Então, quem é a N? É fazer A1 mais 56 menos 1, 10 menos 1. Então, N menos 1 vezes 0. Termo geral. Ok? Até a próxima aula.